Olá, jovem do MSE, seja bem-vindo a mais uma videoaula de mecânica de moto com o professor Gui Brits. E hoje, galera, a gente vai falar a respeito do que? Quais são os parceiros que um mecânico precisa ter? Quais são essas parcerias que são necessárias para a nossa mecânica funcionar? Um mecânico por si só consegue realizar 100% dos serviços sozinhos ou não? Será que a gente precisa de apoio de fornecedores, peças e outros serviços especializados? E que serviços são esses? É isso que a gente vai conversar. Vamos falar também a respeito do que fica mais barato. Enviar essas peças às retíficas, enviar essas peças aí de reformas de roda a oficinas especializadas de rodas, enviar veículos com problema elétrico a oficinas especializadas em elétrica, ou nós mesmos nos especializarmos, estudarmos, comprarmos maquinários e ferramental específico para esses casos. É a nossa segunda questão dessa videoaula de hoje. E para finalizar, a gente vai falar cuidado com marcas e preços de peças de motocicletas. Saiba até onde esse custo-benefício vale a pena e até onde o barato pode sair muito caro para você, dono de oficina, mecânico, pequeno empresário. Esses vão ser os três temas que a gente vai abordar nessa nossa videoaula hoje, mecânica de moto para jovens do MSE. A respeito do nosso primeiro tema, a gente vai iniciar a nossa conversa. Quais são os parceiros que um mecânico precisa ter? A princípio, existe uma gama de serviços que a gente consegue realizar com as ferramentas universais. Vocês se lembram o que são ferramentas universais nas nossas aulas? Se não lembra, eu lhe recordo. Ferramentas universais é aquelas que, independente da mecânica ser automobilística, de carro, naval, são as mesmas ferramentas. E o que são essas ferramentas? A gente pode citar aí chaves combinadas, que tem boca e estrias juntas, né? A gente pode citar chave de fenda, chave Phillips, que são conhecidas chaves de punho, né? Podemos citar os alicates, alicate de bico, alicate de corte, alicate de pressão, alicate universal. Alguns calibres de lâminas aí que dão pra gente aí noções de folga entre as peças. Mais o que, jovem? A gente pode citar as chaves L, exato, que produz grande torque sobre o parafuso que ela está sendo usada. Ou seja, todas essas chaves que a gente vai conseguir fazer esses reparos mais comuns e que são muito citadas na onde? No manual de serviço da motocicleta. Lembre-se, o manual de serviço da motocicleta é o manual que o mecânico se baseia para realizar os serviços, que também diz quais são as ferramentas necessárias para aquele serviço. Nesse manual vai estar descrito todas as ferramentas para realizar a tarefa, sendo ela as universais e as específicas. Beleza? Se a gente sabe que grande parte dessas manutenções a gente já vai conseguir realizar com as ferramentas universais, nos sobra o que? As outras ferramentas, as ferramentas especializadas. Mas um pouquinho mais à frente, a gente vai conversar a respeito se compensa ter essa ferramenta especializada, quanto tempo a gente gasta usando essa ferramenta e qual o estudo necessário para manusear essa ferramenta de forma necessária. Por enquanto, já conversamos a respeito do que são essas ferramentas universais, ok? Por que isso a respeito dos parceiros? Porque vai existir uma gama de serviços que essas ferramentas universais não atendem. E até mesmo ferramentas específicas para certa manutenção não atendem a totalidade do serviço. E aí a gente vai precisar do apoio dos nossos amigos aí, seja fornecedores de peça, seja o apoio da retífica de reparação de peças, da funilaria, da autoelétrica, motoelétrica, né? E outros que podem auxiliar a gente. Beleza, jovem? Antes da gente falar a respeito dessas manutenções que precisam de parceiros, a gente tem que entender como que a nossa oficina vai funcionar, como que a gente deseja que ela funcione ou como ela já funciona. E o que vai definir exatamente o funcionamento da nossa oficina mecânica
não é exatamente a nossa expectativa. Eu desejo que minha oficina realize muitos reparos em motores. Não, eu desejo que minha oficina realize muitas vendas de acessórios. Ok, temos uma expectativa, mas o que é a nossa realidade? Já se perguntou? Grande pergunta. A nossa realidade vai nos caminhar no sentido de quais são os serviços que mais são realizados na nossa oficina. Lembra que a gente já comentou isso? Entender quais são as necessidades da sua região para fornecer o serviço específico, atendendo ela, criando dessas necessidades nossa oportunidade, se lembram? Então, quais são esses serviços mais frequentados, mais realizados? Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço, por exemplo, oficinas mecânicas que estão em rotas turísticas, ou seja, estão à beira de estradas ou em cidades turísticas, cidades que fazem parte do circuito das águas, circuitos das frutas, circuitos panorâmicos, circuitos de mirantes. Ou seja, nessas oficinas, dificilmente você vai ter serviços de, por exemplo, reparo de motor, reparo elétrico. Por que dificilmente, professor? Porque as motocicletas que já circulam por essas rodovias já fizeram alguns reparos de defeitos anteriores para poder realizar essa viagem. Ele vai buscar o quê? Uma oficina mecânica que ele possa fazer algum ajuste ali na questão de altura de embreagem, esticar uma relação, substituir um óleo que venceu no meio do percurso, um pequeno defeito nos freios que apareceu aí durante o trajeto, ou a busca por acessórios de viagem, seja alforjes, jaquetas, luvas, capacetes, botinas, né? São alguns dos acessórios que possivelmente vai ser vendidos nessa oficina. Ou seja, oficinas em rota turísticas que fornecem revisão de moto, bares e venda de acessórios, vai ser uma oficina muito mais promissora neste sentido. Enquanto que outra oficina, por exemplo, localizada na Avenida Radial Leste, principal meio de acesso da Zona Leste da capital São Paulo ao centro, em que tem a maioria do seu fluxo ali, pessoas em rotas de trabalho ou já trabalhando sobre as motocicletas. Então a gente vai ter motocicletas de menores cilindradas, que demandam manutenções de motores, que rodam muito durante o dia, demandam que sejam feitos os motores dela, muitas vezes no mesmo dia, para o proprietário conseguir voltar no fim do dia para casa com a sua motocicleta. Ou seja, acessórios não vai ser o forte, e sim as necessidades básicas da motocicleta, né? Ou seja, a questão da revisão preventiva. Legal? Então, são cenários diferentes, galera. Assim que a gente já reconheceu o nosso cenário, já reconhecemos as vezes com que esses serviços se repetem na nossa oficina, a gente vai começar a entrar, então, mais especificadamente dentro do assunto. Se vale a pena enviar esses serviços para uma retífica, para um serviço especializado para um parceiro, ou realizar esses serviços dentro da nossa própria oficina. Essa é a questão levantada com as nossas duas primeiras questões, que foram quantas vezes o serviço se repete e aonde a sua oficina, em que rota ela está localizada. Agora sim, vamos entrar no nosso próximo assunto, que é: vale a pena eu realizar serviços específicos de motor que uma retífica faria na minha oficina? Vale a pena eu realizar serviços específicos que uma moto elétrica investigaria na minha oficina? É isso que a gente vai começar agora a conversar como segundo tema da nossa apostila, na descrição do vídeo, bem detalhada, 4 folhas dedicadas totalmente a respeito desse tema, a respeito dos parceiros que é necessário para a nossa oficina, ok? Tema 2, galera, vamos juntos aí. O que fica mais barato? Realizar os serviços das retíficas, alinhamentos, manutenções de rodas e autoelétricas na nossa oficina?
ou enviar a moto que entrou na nossa oficina para um outro lugar e realizar esse serviço? Agora, galera, que a gente já temos aí qual vai ser o principal nicho de reparo da nossa oficina mecânica, o que a gente tem que considerar? No nosso foco, o que? Os serviços que vão ser realizados maior vez. E para esse serviço ser realizado, agora a gente vai pensar com uma visão um pouco maior, a visão de empresário, de especialista. Quais são todos os passos, todos os processos que envolve esta peça para que ela seja consertada? Quais são todos os passos e processos que envolve esse reparo para que essa moto volte a funcionar? Grande questão, não? Exemplo, se a nossa moto deu entrada na oficina com o motor travado, teoricamente o cliente alega que parte elétrica não apresenta problemas, suspensão e tração não apresenta problema, o problema foi que o motor travou, não funciona, não dá partida, não gira. Até onde vale a pena a gente ter todas as fresnas que tem uma retífica, todas as prensas que tem uma retífica, todas as máquinas de brunimento, que é lixar por dentro da camisa de cada ali, onde vai pistão camisa, vai fazer lixar as paredes para que seja instalado o pistão sob medida. Até onde vale a pena a gente ter essas prensas, a gente ter as fresnas de furo e a gente ter os equipamentos de brunimento? Essa é a questão. Boa questão levantada? Não. E, além disso, não estamos falando apenas de equipamento e espaço na nossa oficina. A gente está falando de conhecimento, de como operar essas máquinas para que ela traga o resultado perfeito para nós. Isso vai exigir, galera, também algo muito importante, algo que você, jovem, está adquirindo nesse momento, que é o quê? Conhecimento, destreza, perícia, profissionalismo. É isso que vai demandar. Ou seja, o estudo. Não basta a gente ter as prensas, as fresnas, as máquinas de brunimento, se a gente não sabe operá-las. Para operar, a gente tem que estudar. Para estudar, a gente tem que ter tempo disponível para esse estudo, dinheiro em busca de instituições que ensinem esse tipo de conhecimento e, mais o que? Prática. Quantas vezes você vai ter que fazer esse tipo de serviço até que você adquira o que? Prática para que ele seja 100% exato. São todas essas questões que vêm a ser consideradas antes da gente pensar que eliminar os serviços de uma retífica é o menor caminho e mais lucrativo. Mesmo que a princípio nos dê uma falsa ilusão de direção, não é uma boa direção, porque é necessário que a gente tenhamos muitos motores entrando durante a semana para que a gente dedique um funcionário especialista só para esse assunto, entende? Então, até esse momento, se nós não temos um certo tipo de reparo em linha de produção, vários reparos em várias motocicletas, uma empresa que tem parceria conosco, que demanda muitos motores sejam feitos, não vale a pena a gente ter todos esses equipamentos de retífica dentro da nossa oficina mecânica. E olha que a gente nem começou a falar sobre custos, quanto que esses equipamentos vão custar, porque agora a gente está falando de duas empresas, uma empresa de reparação automobilística, que é a oficina mecânica, e uma empresa de retífica de motores, que é uma usinagem industrial, outro tipo de empresa que nós já estamos aí conversando a respeito de agregar ou não a nossa reparação de motos. Dessa mesma forma, galera, funciona também com as empresas que fazem reformas, sim, reforma e alinhamentos de rodas de motocicletas. Atualmente, é que em questão de reparação de rodas de motocicletas, nós temos o que? Máquinas específicas que fazem solda no antimônio dessas rodas, né?
que fazem solda nesse alumínio dessas rodas de liga leve, se assim podemos se referir ao alumínio, esse antimônio. Ou seja, são máquinas caras e específicas para esse tipo de reparo. Além disso, você vai precisar de outras máquinas que fazem alinhamento, balanceamento dessas motos, além da destreza de montar uma roda raiada e alinhar nas suas devidas pressões, nos seus devidas gramas e torques cada raio para que você busque o alinhamento 100% correto da roda. Quanto tempo você vai levar para adquirir essa destreza? Qual o valor de uma máquina que faz solda em antimônio? São duas questões que certamente não é a oficina mecânica que vai responder. Vai ser uma outra oficina de reparação. E agora a gente já está falando da terceira empresa. Quanto mais serviços tivermos na nossa empresa, temos que entender que temos que ter clientes que consumam esses serviços caso parado. Caso contrário, esses materiais parados, essas ferramentas e maquinários parados, esse espaço que está ocupando, nos reverberar como prejuízo, beleza? Falamos então de retífica, falamos a respeito da reforma de rodas e também a gente pode incluir o conhecimento a respeito de elétrica. Não é tão comum encontrarmos cursos que ensinam você especificadamente fazer um grande diagnóstico elétrico, porque isso faz parte de outras áreas da eletrônica, da mecatrônica. Então nós temos mais uma área embarcada, a mecânica na nossa motocicleta, que é a área da robótica. Ou seja, o mecânico, além de ele ser um bom reparador, ele tem que ser um bom empresário, ter bons fornecedores, bons parceiros de serviço, uma vez que ele não detém o domínio de todas as necessidades de uma moto, que é entre chassi, motor, suspensão, parte elétrica. Temos várias empresas envolvidas. Ter ou não ter essas empresas dentro da nossa oficina mecânica é o que cada mecânico vai ter que responder de acordo com o número de serviços que entra para ser realizados segundo essa mão de obra, que envolva um parceiro, ok? E analisando sempre as tendências do mercado para ver se isso não é uma espécie de moda em que você vai investir grandes equipamentos e logo vai deixar de acontecer. Analisando o mercado, constância, possibilidade de lucros, aí sim a resposta positiva é: inicie sim esses reparos também na sua oficina, tornando ela um grande centro automotivo. Se a nossa resposta for não, continue realizando seus reparos com o apoio dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros retíficas, autoelétrico, reparação de rodas, porque são diversas empresas que a mecânica faz parte, que a mecânica é uma das engrenagens. Ok, jovem? Espero que você esteja entendendo e espero que você esteja acompanhando na apostila detalhado toda essa conversa, porque isso vai te ajudar muito, jovem, a responder o nosso questionário de interação. Participem, porque é muito importante, feito muito bem detalhado, com conhecimentos verídicos para você se profissionalizar. Você que nunca teve experiência com moto, agora já sabe o que é administrar e manter uma empresa de motos. Você que nunca consertou, agora já sabe o que é ser o quê? Um reparador mecânico. Beleza? É isso aí, jovem. A gente vai agora para o nosso terceiro e último tema de conversa dessa nossa videoaula. E esse nosso último tema, finalizando, é cuidados com marcas e preços de peça. O barato pode e sai caro. Quem já ouviu isso aí? Muito interessante, jovem. Eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio, que agora você vai entender dois diferentes cenários para uma mesma necessidade. Quando você acha que a necessidade lhe dá uma oportunidade, você está certo. Quando você pensa que ela lhe dá várias, você está absolutamente certo. Ou seja, cuidados com marcas e preços de peça.
Nós temos dois cenários. O primeiro cenário é porque a montadora escolhe aquela peça, aquela empresa, aquele nome, aquela garantia para ser a fabricante oficial da peça que ela vai montar a motocicleta, o modelo de motocicleta. E por que muitas vezes a gente vê as autopeças ou motopeças, essas de bairro comuns que você conhece, nos indicando outras marcas de peças com outros argumentos, declarando ser a melhor peça de custo-benefício para você investir na sua moto? Pois é, estamos falando a respeito de lucro e não de segurança. Estamos falando a respeito do ganho próprio e estamos falando a respeito da integridade do nome de uma montadora, seja ela Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson, Dafra, Buell e outras. Não Shinerai. Ó, me chutaram aqui de trás, hein? Produção. Acontece o seguinte, galera, por lei, toda montadora quando eu digo é Honda, Yamaha, Suzuki, tá? Essas grandes marcas de motocicleta. Quando essa montadora produz um projeto, ela é obrigada a fabricar as peças originais num período de 10 anos, ou seja, 10 anos tem que ter disponível essa peça de fabricação original. Acontece que, como grandes marcas têm grandes nomes, e a marca busca um projeto viável, o que é ser um projeto viável para a marca? Um produto de boa qualidade, que tenha um custo razoável e um grande lucro. Ponto. Para a Honda, esse projeto tem a necessidade de incorporar grandes fabricantes, por exemplo, Pirelli, né? Nós temos aí nos pneus, como tivemos por outro tempo Metzeler, Michelin, que são excelentes marcas de pneu. A gente tem aí montadoras aí de peças como KRM, Cofap, né? E Magnete, Magnarelli e outras grandes montadoras que já têm um largo mercado brasileiro, grande história, grandes nomes por conta das suas peças de excelente qualidade. A montadora, por sua vez, fabrica a motocicleta usando essa peça. Uma moto, galera, saiba você que pode conter até 2.000 itens diferentes. Esses itens são diferentes fabricações de diferentes países, diferentes lugares, ok? Então a montadora leva esse nome de montadora porque na verdade ela não fabrica o contato de ignição, ela não fabrica o cilindro e o pistão, ela compra essas peças já fabricadas, encomendadas, porque ela passou o desenho do projeto, ela compra da Bosch e reúne junto com diversas outras marcas excelentes, formando uma motocicleta que leva o nome de Honda. Honda não fabrica, Honda monta. Yamaha não fabrica, Yamaha monta. Estamos entendendo, galera, o que são montadoras? E os interesses dela em relação à peça é que essa motocicleta não venha a quebrar ou não venha a ficar na rua, pelo menos nos 10 primeiros anos de uso, porque isso faria com que sujasse o nome da marca como uma marca frágil, uma marca que não passa confiança, e até mesmo a motocicleta estando parada na rua já é um marketing negativo para os outros motoristas que estão passando e dizendo: olha, parece que aquela Suzuki quebrou, aquela Yamaha está quebrada, olha aí empurrando aquela Honda ali, né? Ninguém vai falar a respeito de que motor é específico, se o dono deu ou não a manutenção preventiva que deveria. Vamos falar a respeito da marca. Professor, é muito mais fácil você ver Suzuki quebrada na rua do que Honda. Tá aí, já temos uma visão que foi implantada de acordo com a escolha dos melhores fornecedores para a montadora. Ou seja, se até a montadora tem a necessidade de ter fornecedores e para ela não compensa fabricar essas peças e sim comprá-las prontas, já é um grande indicativo se nossa oficina compensa ter uma retífica dentro ou trabalhar com fornecedores. Se nosso interesse é lucro, mantendo a integridade da nossa empresa, então eu acho que nós podemos pensar como as montadoras pensam, não? E mantendo essa mesma lógica, a gente vai ter o quê?
focos parecidos, objetivos a serem atingidos parecidos. Mas nós temos o cenário, jovem, para finalizar, das autopeças. Por quê? Como essas peças Bosch, Pirelli, Mobil, grandes marcas já estão fomentadas, já estão fixadas no mercado, como a montadora já faz o veículo com aquela marca, já fez essa grande propaganda dessa marca, fui escolhido pela Honda para ser o óleo oficial, o pneu oficial, por sua vez essa marca já investiu milhões em tecnologia, milhões em marketing e outros milhões que garantiam essa parceria com a montadora. Ou seja, ela agora tem a obrigação de fornecer um produto de excelente qualidade para não prejudicar o próximo, aquele que a contratou. Por sua vez, existem as peças paralelas. Mesmo que muito parecidas e nunca idênticas, essas peças paralelas não possuem um largo campo de teste, não são empresas fomentadas há décadas no mercado, são empresas novas que muitas vezes utilizam matéria-prima ou até mesmo a peça inteira fabricada na Ásia, China, né, com baixíssimos padrões de qualidade. Por sua vez, essas peças chegam aqui por 1/3 do valor dessas de boa qualidade. E mesmo essa peça custando 1/3 do valor, ela ainda custa tão pouco que o lucro que o dono da peça consegue ter nessa peça mais barata é muito maior que o lucro que ele vai ter na peça original. Exemplo, se o dono de uma autopeça tem um lucro de R$5 cada vela NGK original que ele vende para uma Honda CG 150, ele vai ter um lucro, por exemplo, 2, 3 vezes maior numa vela paralela que não seja da NGK. Mesmo que ela custe menos, ela vai custar tão pouco para ser comprada que ele consegue colocar inúmeras vezes o lucro sobre ela, mantendo seu preço ainda baixo e ganhando mais. Se o fornecedor, que é a autopeça, ganha mais, se o fabricante ganha mais, quem perde? Sim, é o cliente que compra essa peça na expectativa de ter mais dinheiro no bolso, gastar menos com essa peça. Esse cliente pode vir a ficar na rua precisando de um guincho caríssimo. Esse cliente pode vir a ficar numa situação de perigo com alguém da sua família, num lugar de perigo. Esse cliente pode sofrer uma queda, danificar-se, outra pessoa a ele mesmo. Ou seja, são inúmeros problemas que esse cliente pode vir a ter se ele acreditar somente no argumento do vendedor de peça, que tem a lógica de lucro sobre as peças paralelas e dificilmente sobre as peças originais. E aí estamos à mercê da nossa falta de conhecimento, à mercê do jogo de interesse de dois grandes públicos, que são as montadoras e os serviços de autopeça paralela. Só o conhecimento vai levar a gente à melhor decisão. E eu tenho certeza que você, jovem, com a apostila, com o questionário e com essa videoaula, já tem condição agora de fazer as devidas decisões para a manutenção da moto do seu cliente, para os parceiros que você precisa ter na oficina e o que você deve e precisa realizar por si só. Essa aqui é mais uma videoaula Professor Gui, mecânica de moto para os alunos do MSE. Grande abraço!